A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Hoje eu quero aqui passar uma palavra para os obreiros, obreiras, os irmãos em Cristo. Uma palavra muito forte da parte de Deus. Eu fazendo aqui uma pequena análise em questão da palavra não. Eu encontrei aqui uma passagem, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, quando diz assim: não apagueis o Espírito, seria o Espírito Santo. Depois em Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Depois, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, quando diz: não desprezeis o dom que há em ti, mediante as profecias. Amém? É uma palavra muito forte. Se a gente for observar, ninguém gosta da palavra não. Nem sempre a gente aceita um não de alguém, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, na sociedade, seja onde for. O ser humano, ele nunca aceita. Pode até concordar, mas ele fica com interrogações sobre o momento que disseram não. Tem uns que se abatem, se entristecem, outros que se revoltam e assim por diante. Simplesmente com a palavra, com a resposta de alguém, com a imposição de alguém dizendo não. Aliás, existem muitos problemas em nossas vidas, quer na vida secular, na vida ministerial ou na vida do cristão. Muitos problemas que nós mesmos criamos, acarretamos, depois que ouvimos um não, seja qual for a circunstância, qual foi a circunstância. Só que nós lemos aqui, eu passei ainda agora 3 versículos bíblicos. Não apagueis o Espírito. No caso, não apagar o Espírito Santo. É muito forte. Não entristeçais o Espírito Santo. E não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por meio de profecias. Amém? Essa palavra não, essa mensagem de hoje que Deus está dizendo, não apagueis o Espírito. Lembra você no início da sua fé, seja você obreiro, seja novo convertido. Lembra o início da fé. Lembra o início da sua carreira de obreiro. A chama, o fogo do Espírito Santo era aceso noite e dia. Lembra quando você achava que tudo era pecado? Aquele momento era o nascimento do Evangelho em sua vida e também o início do teu ministério. Deus está falando aqui com novos convertidos e falando conosco, obreiros e obreiras. 2 inícios nós temos em nossa vida cristã. O primeiro, quando aceitamos a Jesus, é o início da vida cristã. Mas também tem o início da vida ministerial, desde cooperador a pastor, presbítero, missionárias,
e assim por diante. O início da nossa vida cristã foi justamente com o fogo do Espírito Santo, com a chama viva, aquele ânimo, aquela alegria, aquela dedicação, aquele esforço que você tinha antes. Orar, buscar, ler Bíblia, jejuar, dedicação total, reserva na mente, reserva espiritual, separação na mente daquilo que pudesse te contaminar. Você tinha um temor profundo. Por essa razão, o Espírito Santo estava sempre com a chama viva e acesa em sua vida. Mas aos poucos, a pessoa vai negligenciando, desprezando. Sem querer, a pessoa começa a se distanciar de um compromisso muito sério e muito próximo de Deus. A vida secular nossa na terra, a nossa vida secular, que é a vida cotidiana, o estudo, o trabalho, a família, o pão, o progresso, que é um dever de todos os cidadãos na face da terra. Só que isso aí é uma coisa que nos tira da presença de Deus sem que a gente perceba. Primeiro porque o nosso corpo se cansa e se fadiga muito rapidamente. Veja que para você tirar 1 hora de separação da sua vida para com Deus, reserva, se prostrar na presença de Deus, ler a palavra, isso é uma coisa que não podia ser chamado de sacrifício. Quando o apóstolo Paulo fala, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele até roga a Deus, ele diz, rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício. Agora, que sacrifício é esse? O sacrifício que eu conheço é a vida da pessoa no mundo, sendo escravo do pecado, subordinado ao pecado. Quantas das vezes nós cristãos não queremos nem lembrar do passado como éramos antes. Ali sim, era apresentar o corpo em sacrifício ao pecado, às trevas, às vezes até ao baixo instinto moral, à promiscuidade. Ali sim era um sacrifício morto. Por que a palavra diz, rogo-vos que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo? Vivo porque Deus é vivo. E o Evangelho não é sacrifício. Evangelho é gozo em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. É o que nós mais fazemos durante a vida cristã. Às vezes não entristecemos nossos pais, nossas esposas, ou até mesmo a esposa às vezes nem sempre entristece o marido, às vezes não entristece a criança, os filhos. Fazemos de tudo às vezes para não entristecer ninguém. Mas a quem nós mais entristecemos durante as 24 horas que Deus dá para nós, que é somente nosso direito é 24 horas. Amanhã ninguém tem certeza. Nessas 24 horas, nós entristecemos o Espírito Santo na maior porcentagem desse tempo de 24 horas. É no pensamento, é nas atitudes, é naqueles momentos que não medimos as palavras e soltamos com facilidade uma palavra que vai ser uma pedra e vai ferir alguém. É difícil a pessoa
antes de deitar para dormir, fazer uma reflexão para saber quem eu feri, quem eu machuquei, ou até mesmo depois de um culto ou de uma pregação, quem eu matei espiritualmente. Confesso aos irmãos que eu, como pastor, que dirijo há muitos anos as igrejas, muitas das vezes o Espírito Santo me incomodava, ou antes de eu dormir, ou após dormir, o sono sumia. E eu me perguntava, o que será? O Espírito Santo dizia bem claro, tu atiraste uma pedra, mesmo pregando, tu atiraste uma pedra. E a ovelha está machucada, a ovelha está ferida. É tão sério isto, que enquanto está ferida, a esperança de qualquer um de nós é que ferimento é coisa rápida, metiolate, analgésico, coisa semelhante, já sara, cura. Mas não é bem assim. E quando a gente aleja uma pessoa, eu estou falando no âmbito espiritual, e quando nós alejamos alguém, e quando deixamos alguém numa cadeira de roda espiritual, pessoas que já não querem mais de maneira alguma prosseguir o evangelho, e tem angústia na alma por uma palavra, a Bíblia está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Nem sempre a gente, quando vai orar, se preocupa em perguntar para Deus. Às vezes a gente pergunta, Espírito Santo, em que tu estás triste comigo? Em que eu te entristeci hoje? Em que eu te ofendi hoje? O Espírito Santo sempre vai tocar no nosso coração algo que falamos para alguém ou alguma coisa. Mas é bom pensar em mudar um pouco e falar, Senhor, traga no meu coração as pessoas que eu, no trabalho, na faculdade, na sociedade, ou em casa, na família, ou na igreja principalmente, quem eu ofendi, quem é que está totalmente machucado e ferido por minha causa. A mágoa é uma coisa como que uma doença. É muito forte isso que eu vou falar. Tem pessoas que não está revoltado, não está irado, nem com ódio, nem com raiva da gente. Mas ele tem uma mágoa. A mágoa é aquele caso que uma pessoa, como um marido e mulher, ou como um pai e filho, convive normalmente dentro de um lar, almoçam, vai ao shopping, vai num lazer, mas tem uma mágoa. Tem pessoas que têm mágoa do pai ou da mãe, ou do esposo ou da esposa, coisa de 10 anos, 20 anos. Nunca liberou esse perdão, nunca abriu a alma, nunca se colocou diante de Deus dizendo, eu vou liberar porque a nossa vida, nós não somos de ferro. A qualquer momento podemos passar desta vida para outra. E quem tem mágoa, a palavra diz, quem aborrece o seu irmão, anda em trevas, nunca viu Deus e é mentiroso. Irmãos, tem muitas coisas que a gente acha que é um pecado gravíssimo, ver um irmão que está fraco, que se abateu devido às lutas, e esse irmão está aí, voltou a fumar, voltou a beber, e às vezes, para o cristão que está firme, é um escândalo, mas tem coisas que é muito mais forte do que aquele que está fazendo isso aí. Alguém está ferido, é o que Deus está falando. A mágoa que tu causaste no coração de alguém, é preciso que haja um reparo, uma cura, no nome de Jesus. Tem pessoas que olham para você e falam, se ele abrisse uma brecha, um espaço, para a gente voltar a conversar sobre aquele assunto lá atrás, eu queria pedir perdão.
Mas você às vezes não dá esse espaço, às vezes já até cortou a amizade, às vezes nunca se preocupou. E hoje nós temos a mídia, nós temos aí a internet, o Zap, meios pelo qual você pode se comunicar e falar: meu irmão, minha irmã, eu estou aqui com a minha alma aberta para o Senhor, para a sua alma. Aqui eu estou aberto, meu Deus. Você fala isso. Você vai ver que a pessoa vai pedir um espaço no seu Zap e vai desabafar. A palavra mais clara que eu coloco agora, que peço até desculpa, seria: a pessoa vai vomitar, vai pôr para fora algo que está há tempo. Isso acontece entre um obreiro e o dirigente da igreja e o obreiro, dirigente de grupos, de varões, de roda de salão, qualquer tipo de grupo dentro da igreja. Fica aquela coisa como se fosse uma parede de vidro. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. O Espírito Santo foge. O Espírito Santo se ausenta. E uma coisa é certa, quando diz: não apagueis o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. É isso aí. São essas coisas. Vocês observam que enquanto Saul desejava matar Davi, de todas as formas ele queria matar Davi, mas o filho de Saul, o Jonatas, amava de maneira tal que ele se despojou da espada, do capacete, as roupagens de príncipe. Ele foi passando para Davi. E na verdade, Jonatas já seria o sucessor do pai. Ele seria rei porque ele era da linhagem, tinha sangue da família. Ele ia ser rei. Ele não se importou. Ele viu em Davi uma promessa de Deus. E quem tem promessa pode levantar ou criar qualquer situação, porque a promessa se cumpre. E às vezes a sua mente é tão pequena, às vezes o seu raciocínio é interrompido por não entender que a promessa em sua vida se cumpre. Deus tem plano com todos nós. Mas o que Deus manda encerrar esse áudio é que nós atrasamos a promessa de Deus em nossas vidas. Nós bloqueamos, nós impedimos muitas das vezes. Quantas das vezes a Santa Ceia, o corpo e o sangue do Senhor, e tem alguém doente espiritualmente. Às vezes o próprio dirigente da igreja. Quantas das vezes o dirigente da igreja está doente por uma ovelha, porque ele também é ovelha. No céu não vai entrar pastor. No céu não vai entrar líder, nada disso. Vai entrar ovelha e ovelha. Um só rebanho, um só pastor. E às vezes o obreiro dirigente ou a obreira dirigente, às vezes está doente. Mas veja só, nem sempre esse obreiro ou essa obreira que dirige uma igreja consegue chegar na ovelha ou em outro alguém. Porque ele quer sempre ter uma palavra forte, uma palavra de ânimo para a ovelha. E às vezes ele não quer que a ovelha veja que ele também está machucado ou ferido. Mas é necessário, tanto a ovelha quanto o obreiro, descer. Descendo a gente cresce. Descendo Deus cura. Descendo volta o Espírito Santo em nós. E o nosso ministério prossegue. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus. Compartilhe este áudio, este vídeo. Quem fala aqui é o pastor Aldo Cavalcante, pastor da igreja o Templo de Deus no Brasil, no litoral norte, São Sebastião, São Paulo. Eu aguardo você interagir, compartilhar. Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.